Você provavelmente come ovo toda semana, talvez todo dia. Faz isso há décadas. E nunca ninguém te contou que o modo como você prepara esse ovo pode estar determinando se os nutrientes que sustentam sua testosterona chegam ou não chegam ao destino certo. Não estou falando de uma diferença pequena, de detalhe. Estou falando de um processo que acontece dentro da gema quando ela entra em contato com temperatura alta e que a maioria dos homens acima de 50 nunca considerou porque parece um detalhe doméstico, não uma decisão hormonal. Você faz o ovo da mesma forma que seu pai fazia, que o avô fazia, e provavelmente achando que tanto faz. Sempre foi assim. Funcionou até agora. Para que mudar? A questão é que o seu corpo de 60 anos não é o mesmo corpo que tinha 30. Os mecanismos hormonais mudam. A eficiência das enzimas muda. A velocidade com que o organismo absorve e utiliza os nutrientes não é a mesma. O que você aproveitava sem esforço aos 35, hoje precisa de um ambiente mais favorável para funcionar da mesma forma. E esse ambiente começa na refeição, no que você coloca no prato e no como você prepara. E um ovo, preparado do jeito certo, pode ser parte desse ambiente favorável. Do jeito errado, é uma oportunidade desperdiçada toda manhã, dia após dia. Deixa eu te mostrar por que talvez não seja assim. Meu nome é a doutora Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com a mesma queixa. Fazem tudo certo, comem de forma razoável, evitam excessos e, mesmo assim, não veem diferença nenhuma na disposição, na energia, na forma como o corpo responde. E o que eu percebi repetidamente é que quando se trata de alimentação, a pergunta certa quase nunca é qual alimento, mas como e quando. Hoje vamos avaliar ovo frito e ovo estrelado em 5 critérios diretos e objetivos. Cada um revela uma camada diferente do que acontece dentro da frigideira e dentro do seu corpo. Ao final, você vai saber exatamente qual escolher, em qual situação e o que fazer para tirar o máximo do alimento que já está na sua cozinha. O ovo é um dos alimentos mais completos disponíveis para homens nessa faixa etária. Ele carrega colesterol, que é a matéria-prima direta da testosterona. Carrega zinco, vitamina D, vitamina B12, colina e gorduras que o sistema hormonal masculino usa como combustível. Não é um alimento simples, é um alimento estratégico, quando usado com consciência. O problema é que a forma como esses nutrientes chegam ao organismo depende diretamente de como o ovo é preparado. Temperatura alta por tempo prolongado altera a estrutura de alguns desses compostos. A gema, especialmente, é sensível ao calor, e é exatamente na gema que estão os nutrientes de maior interesse hormonal. Ovo frito e ovo estrelado parecem a mesma coisa. São o mesmo alimento, a mesma frigideira, o mesmo óleo, a mesma chama. Mas dentro daquela frigideira estão passando por processos diferentes. E depois dos 55, quando a produção de testosterona já não tem a mesma margem de antes, essas diferenças começam a importar de verdade. Antes de entrar nos critérios, me conta nos comentários. Você faz ovo frito ou estrelado? Comenta 1 para frito, 2 para estrelado. Quero ver qual é mais comum aqui. O primeiro critério é o que eu chamo de a batalha da gema. E é onde tudo começa. O ovo frito, no sentido mais comum do termo, é preparado com a gema quebrada e espalhada na frigideira. Isso significa que toda a superfície da gema entra em contato direto com o calor, por tempo prolongado, até que a mistura fique sólida. O ovo estrelado, por definição, mantém a gema intacta. Ela fica exposta ao calor por menos tempo e por uma área menor de contato. Por que isso importa? A gema é a principal fonte de colesterol dietético de alta densidade e de vitamina D biodisponível nesse alimento. Esses dois compostos têm papel direto na cadeia de produção de testosterona. O colesterol como precursor, a vitamina D como cofator regulatório.
São os dois que mais nos interessam quando falamos de saúde hormonal masculina depois dos 50. Pesquisas sobre estabilidade de micronutrientes em alimentos de origem animal indicam que o calor prolongado e a quebra da estrutura da gema reduzem a biodisponibilidade de alguns desses compostos. Não os elimina. O ovo ainda é nutritivo de qualquer jeito, mas altera a forma como o organismo os absorve e os aproveita. Geraldo tinha 63 anos, agricultor de Goiânia, e comia 2 ovos fritos todo dia no café da manhã. Gema espalhada, bem passada, do jeito que aprendeu desde criança. Quando mudou para estrelado, gema mole, tempo menor de fogo, relatou que algumas semanas depois, a disposição no período da manhã começou a parecer mais estável. Ele atribuiu a dieta. Provavelmente estava certo. Neste critério, o ovo estrelado leva vantagem. A gema intacta e menos exposta ao calor preserva mais a estrutura dos nutrientes de interesse hormonal. Mas preservar o nutriente é só metade da equação. O segundo critério é sobre o que acontece com a gordura do ovo quando o calor entra em cena, e é um ponto que a maioria dos homens nunca associou ao preparo diário. O segundo critério se chama o que o calor faz com a gordura. O ovo tem gorduras insaturadas, o tipo que o sistema cardiovascular e o sistema hormonal masculino precisam. A gordura insaturada é benéfica quando chega íntegra ao organismo. O problema é que gorduras insaturadas são sensíveis ao calor. Quando expostas a temperaturas muito altas por tempo prolongado, elas oxidam. E oxidação é uma alteração química que muda o comportamento desse composto dentro do corpo. Gordura oxidada não é o mesmo que gordura íntegra. O organismo não a processa da mesma forma. Estudos sobre metabolismo lipídico indicam que o consumo crônico de gorduras oxidadas pode ter efeitos sobre marcadores inflamatórios. E inflamação crônica de baixo grau é um fator que pesquisas associam à queda progressiva de testosterona em homens mais velhos. Não é o único fator, mas é um fator que está na sua mão controlar. O ovo estrelado, preparado em temperatura moderada e por tempo mais curto, tende a resultar em menor oxidação lipídica do que o ovo frito em temperatura alta. A quantidade de óleo também entra nessa conta. Quanto mais óleo e quanto mais quente, maior o potencial de oxidação, não só do ovo, mas do próprio óleo que você está usando na frigideira. Antônio, 58 anos, comerciante de Recife, sempre fritou o ovo em bastante óleo e fogo alto. Gostava do resultado, crocante, rápido, saboroso. Quando passou a usar menos óleo e fogo médio, a textura mudou um pouco. O sabor ficou mais suave. O que ele não sabia é que estava reduzindo, sem perceber, a quantidade de gordura oxidada que entrava na sua refeição diária. Neste critério, o ovo estrelado leva vantagem novamente. Preparo mais breve e temperatura mais controlada preservam melhor o perfil de gordura. O terceiro critério, porém, é o mais importante de todos, e é o que mais diretamente responde à pergunta que dá título a este vídeo. O terceiro critério é a rota da testosterona. Aqui está o núcleo de tudo que estamos discutindo. A testosterona é sintetizada a partir do colesterol. Esse é um fato de bioquímica básica, e eu preciso que você entenda isso para que o restante faça sentido. O colesterol LDL circulante chega às células de Leydig nos testículos e é convertido, através de uma série de reações enzimáticas, em testosterona. Sem colesterol disponível nessa rota, a síntese de testosterona não acontece da forma ideal. O ovo é uma das fontes alimentares de colesterol mais biodisponíveis que existem. Mas, e aqui está o ponto que a maioria dos homens nunca considerou, a forma como esse colesterol chega ao organismo depende da integridade da estrutura lipídica da gema. Quando a gema é quebrada e cozida em temperatura alta, parte do colesterol sofre oxidação e se converte em oxiesteróis, formas oxidadas do colesterol que o organismo não processa da mesma forma que o colesterol íntegro.
Pesquisas na área de nutrição clínica indicam que oxiesteróis têm comportamento metabólico diferente e podem, em consumo crônico elevado, afetar a eficiência da síntese de hormônios esteroides, incluindo a testosterona. Ovo estrelado com gema mole. O colesterol da gema chega ao organismo em sua forma mais íntegra, com menor grau de oxidação e, portanto, mais disponível para a rota de síntese hormonal. Não é uma promessa de aumento de testosterona, é a remoção de um obstáculo desnecessário que você mesmo estava colocando no caminho, sem saber. Neste critério, a vantagem do ovo estrelado é clara, especialmente para homens acima de 55, em que a eficiência dessa rota já não tem a mesma reserva de antes. Muitos homens fazem essa escolha todos os dias, sem saber qual das duas opções está preservando mais. Acham que qualquer preparo é igual. Não é tão simples assim. Para homens acima de 55, a diferença entre os dois pode ser sentida em semanas de consumo consistente. E tem um ponto de comparação que eu detalho no protocolo Bianca que a maioria considera irrelevante e pode estar pesando exatamente nos resultados que você quer ver sem você notar. O guia alimentar do protocolo Bianca já aplica essa escolha na rotina prática, do alimento certo ao horário certo, e o diário de 30 dias garante que você vai de fato sentir a diferença. Eu deixei o link na descrição para facilitar. Dá uma olhada e veja se esse ponto também está entrando na sua rotina sem você perceber. As informações que você está recebendo são educativas e não substituem orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Voltando à comparação, o quarto critério muda de ângulo, porque até aqui falamos da gema. Agora vamos falar da clara. E a clara tem uma história diferente a contar. O quarto critério é o que chega de fato. O ovo tem em torno de 6 a 7 gramas de proteína, distribuídas entre a clara e a gema. A qualidade proteica do ovo é uma das mais altas entre os alimentos naturais. O organismo aproveita o perfil de aminoácidos do ovo com eficiência muito superior à maioria das fontes proteicas disponíveis no café da manhã brasileiro comum. Mas existe uma nuance importante que pouca gente conhece. A proteína da clara crua tem baixa digestibilidade. A clara crua contém avidina, uma proteína que se liga à biotina e dificulta sua absorção, além de outras proteínas que inibem enzimas digestivas no intestino. O calor desnatura essas proteínas. E quando isso acontece, a absorção da proteína da clara aumenta significativamente. Isso significa que o ovo com clara bem cozida entrega mais proteína utilizável ao organismo do que o ovo com clara mole ou translúcida. Para a síntese muscular, que depois dos 55 começa a desacelerar e precisa de estímulo alimentar consistente para não regredir, isso não é um detalhe menor. É parte do que garante que o músculo que você já tem continue sendo mantido. Marcos, 61 anos, funcionário público aposentado de Campinas, tinha o hábito de comer ovo estrelado com a clara ainda mole, quase crua. Gostava da textura mais suave. Quando entendeu que a clara mal cozida tem a absorção proteica reduzida, passou a deixar a clara firmar completamente antes de tirar do fogo, mantendo a gema mole. Um ajuste de menos de 1 minuto no preparo, que não mudou o sabor que ele gostava e melhorou o aproveitamento proteico da refeição de forma concreta. A vantagem neste critério é do ovo com clara bem cozida, algo que pode ser alcançado tanto no frito quanto no estrelado, dependendo do tempo de preparo. O ovo estrelado com a clara firme entrega o melhor dos dois mundos, gema preservada e clara com máxima digestibilidade. O quinto critério, porém, é onde a maioria dos homens tem o maior espaço de melhoria e nem percebe que o problema está lá. O quinto critério é o acompanhamento decide. Nenhum alimento age isolado. O ovo, seja frito ou estrelado, está sempre dentro de uma refeição.
e o que vem junto com ele pode potencializar ou desperdiçar completamente o aproveitamento dos nutrientes que acabamos de discutir. O maior erro que os homens cometem ao comer ovo visando a saúde hormonal não é o método de preparo em si, é o acompanhamento. Pão branco de forma, processados, embutidos como presunto industrializado, excesso de sal. Esses alimentos criam um contexto metabólico que pode competir com a absorção dos nutrientes do ovo ou elevar marcadores inflamatórios que, por sua vez, pressionam a produção de testosterona para baixo. Pesquisas sobre padrão alimentar e saúde hormonal masculina indicam que o contexto da refeição, o conjunto de alimentos consumidos juntos, tem peso tão importante quanto o alimento individual. Você pode estar comendo o ovo estrelado perfeito, com gema mole e clara firme, em temperatura controlada, e desperdiçar boa parte desse trabalho com o que vem na chapa ao lado. O ovo estrelado acompanhado de abacate, uma fatia de pão integral, folhas verdes ou tomate tem um perfil de refeição significativamente diferente do ovo frito com pão branco e embutido. Abacate traz gordura monoinsaturada que complementa o perfil lipídico do ovo. Tomate traz licopeno, estudado em relação à saúde da próstata. Folhas verde escuras trazem magnésio, que participa de reações enzimáticas ligadas à produção de testosterona. Pão integral ou batata doce trazem carboidrato de absorção mais lenta, sem o pico glicêmico do pão branco. A vantagem neste critério não é do preparo, é da escolha do conjunto. O método de preparo importa, e muito, mas o contexto da refeição é onde a maioria dos homens tem o maior espaço de melhoria imediata, sem gastar mais, sem mudar tudo de uma vez. Com os 5 critérios avaliados, chegamos ao veredicto. E a resposta honesta não é binária. Qualquer vídeo que te der uma resposta simples para essa pergunta está simplificando demais. Use o ovo estrelado quando o objetivo principal é preservar os nutrientes hormonais da gema, especialmente o colesterol íntegro e a vitamina D. Gema mole, temperatura moderada, pouco azeite ou óleo de coco, clara firme. Esse é o preparo que entrega mais para o sistema hormonal masculino depois dos 55. Use o ovo com clara completamente cozida, quando a demanda proteica do dia está maior. Útil em dias de atividade física ou quando você quer garantir o máximo de aminoácidos disponíveis. Nesse caso, controlar a temperatura para não oxidar as gorduras continua sendo o ponto-chave. A combinação ideal: estrelado com clara firme e gema mole, em temperatura média, com pouco azeite ou óleo de coco, acompanhado de abacate, tomate, folhas ou pão integral. Esse é o prato que entrega o maior pacote de benefícios para o sistema hormonal masculino dentro de uma refeição simples e acessível. Sobre quantidade. Pesquisas sobre consumo de ovo em adultos saudáveis indicam que o consumo diário ou quase diário de ovos inteiros é seguro e benéfico para a maioria dos homens. Mas sempre avaliar com o médico que conhece seu histórico individual, especialmente se houver questões cardiovasculares ou lipídicas em acompanhamento. Sobre horário. O café da manhã é o momento mais estudado para o consumo de ovo como suporte à saciedade e à disponibilidade proteica ao longo da manhã. O organismo em jejum noturno aproveita bem a proteína e a gordura do ovo como primeira fonte de energia do dia. Mas o almoço também é plenamente adequado. O que importa é a consistência do hábito, não o horário exato. Eu tenho um pedido. Não, um desafio. Testa o ovo estrelado com gema mole e clara firme por 7 dias, no café da manhã, com um acompanhamento que faça sentido para o que você aprendeu hoje. E volta aqui para me contar o que sentiu. Eu vou estar lendo os comentários. Escolha uma coisa que aprendeu neste vídeo. Apenas uma. E implemente amanhã. Não a lista inteira. Uma coisa só. Quando fizer isso, volta aqui e me conta o que sentiu. Você tem a informação e sabe qual é a escolha certa, e o próximo passo é colocar isso na rotina, todo dia, sem precisar reinventar do zero. O Protocolo Bianca organiza isso em um método estruturado para homens acima de 60. O Guia Alimentar já aplica essa escolha na prática.
do alimento certo ao horário certo, e o diário de 30 dias garante que você vai de fato sentir a diferença. Homens que fazem as escolhas certas não fazem isso porque é fácil. Fazem porque decidiram que o próprio corpo merece. E se em 7 dias você achar que não valeu, é só pedir o dinheiro de volta, sem nenhuma pergunta. São R$19,90. Você clica no link, paga com Pix ou cartão e em menos de 2 minutos está lendo no celular ou no computador. O link está na descrição. Eu deixei lá para facilitar. Pequenas mudanças, levadas a sério, fazem diferenças que o calendário não apaga. Sou doutora Bianca Rangel. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se, informe-se e lembre-se. O que você sabe hoje pode mudar o que sente amanhã. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual.